Inverno de 1945. A neve que cobria as estradas do leste europeu era pisoteada por milhões de pessoas. Em meio ao frio, idosos, crianças e mulheres fugiam, carregando o que conseguiam. Era a entrada do Exército Vermelho da União Soviética nas fronteiras do Terceiro Reich. A marcha soviética rumo a Berlim costuma ser lembrada como um momento decisivo da derrota do nazismo. Mas o avanço do Exército Vermelho teve outro lado, muito menos contado. O fim da tirania de Adolf Hitler era um alívio para o mundo. No entanto, nos bastidores dessa vitória militar, aconteceu o que pode ser, segundo historiadores, uma das maiores tragédias humanitárias do século XX. Fora dos discursos oficiais, até 2 milhões de mulheres alemãs foram vítimas de violência sexual e abusos sistemáticos por parte das tropas soviéticas. Mas como é que isso foi possível? E por que esse capítulo da Segunda Guerra Mundial é desconhecido pela maior parte das pessoas? Entenda agora com a Brasil Paralelo o que foi um dos maiores crimes de guerra documentados da história. Para entender o que aconteceu em 1945, é preciso voltar a 1941. Em junho daquele ano, Adolf Hitler autorizou a invasão da União Soviética, conhecida oficialmente como Operação Barbarossa. Não era uma guerra convencional, era uma guerra de extermínio. Prisioneiros de guerra morreram aos milhões em campos a céu aberto. Civis foram fuzilados em valas coletivas. Ao final do conflito, a União Soviética teria perdido cerca de 27 milhões de pessoas, o maior número de vítimas de qualquer país na Segunda Guerra. Quando a maré virou em Stalingrado, o Exército Vermelho começou o caminho de volta. E esse caminho passava por cidades destruídas, aldeias arrasadas e corpos largados pelo chão. A máquina de propaganda soviética usou desse ressentimento para criar um ódio generalizado pelos alemães. O escritor e propagandista Ilya Ehrenburg foi a figura central dessa campanha. Seus panfletos, distribuídos e lidos diariamente pelas tropas na linha de frente, funcionavam como combustível para a raiva. Ele descrevia a Alemanha como a bruxa loura, escrevia que os alemães não eram seres humanos e instigava as tropas a matar e punir sem piedade. Essa propaganda, publicada no Jornal do Exército Vermelho, seria mais tarde questionada por historiadores como um dos catalisadores do que viria a acontecer na Alemanha. Não contem os dias, não contem os quilômetros, contem apenas o número de alemães que mataram. Matem os alemães. Essa é a oração de sua mãe. Matem os alemães. Este é o grito de sua terra russa. Não hesitem. Não desistam. Matem. Em 21 de outubro de 1944, os primeiros soldados soviéticos cruzaram a fronteira da Alemanha. Na pequena cidade de Nemmersdorf, na Prússia Oriental, civis foram massacrados, o que a propaganda nazista explorou imediatamente para assustar a população. Mas os alemães não imaginavam o que estava por vir. Entender os acontecimentos históricos exige profundidade e estudo. Aqui na Brasil Paralelo, analisamos os fatos sem filtros ideológicos e sem financiamento do governo. Como você sabe, o nosso trabalho só é possível graças aos nossos membros assinantes. Participe da nossa missão. Aproveite o plano mensal da Brasil Paralelo, clique no link da descrição ou aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela e assine a BP hoje mesmo. A partir dessa ofensiva em 1944, o Exército Vermelho varreu o leste europeu. O historiador britânico Anthony Beevor, autor de Berlim, 1945, A Queda, aponta que, nesse ponto, pelo menos 1,4 milhão de mulheres foram violentadas. Em Berlim, entre abril e maio, registros hospitalares apontam mais de 100 mil casos. A estimativa total, somando toda a Alemanha, varia entre centenas de milhares até 2 milhões de vítimas. Zahar Agranienko, que servia como oficial dos fuzileiros navais na Prússia Oriental, escreveu em seu diário sobre o que via entre seus próprios homens. Ele descreveu os estupros como atos coletivos, de 9, 10, 12 soldados de cada vez. E relatou que muitas mulheres em Elbing tentavam se oferecer a um único soldado para tentar escapar do grupo. Anthony Beevor estima que até metade das vítimas sofreram estupros coletivos. As idades iam de 8 a 80 anos. Segundo Beevor, os soldados embriagavam-se antes de agir e, frequentemente, bebiam tanto que ficavam incapazes de consumar o estupro. E então, recorriam a garrafas como instrumento, provocando mutilações graves nas vítimas. Também existem diversos relatos sobre o acontecimento.
Uma jornalista alemã de 34 anos, posteriormente identificada como Martha Hillers, manteve um diário entre 20 de abril e 22 de junho de 1945. O livro, publicado anonimamente em 1953 sob o título Uma Mulher em Berlim, relata o que aconteceu no porão do seu prédio, quando os soviéticos chegaram. No primeiro dia da ocupação, Hillers foi estuprada 2 vezes. Naquela mesma noite, mais 4 soldados invadiram seu apartamento. Para sobreviver, ela tomou uma decisão. Procurou um oficial de alta patente e aceitou se tornar a sua protegida, em troca de comida e da promessa de ser poupada dos soldados. O correspondente de guerra soviético, Vassily Grossman, que acompanhava o Exército Vermelho, registrou que não eram só as alemãs que eram os alvos. Polonesas estavam sendo estupradas, jovens russas, ucranianas e bielorrussas, mulheres que tinham sido levadas à força para a Alemanha, como trabalho escravo pelos nazistas. E agora elas eram libertadas pelos soviéticos, faziam fila nos postos de comando para denunciar os abusos. Em uma das passagens, uma jovem em lágrimas relatou que o seu agressor era um homem mais velho que o próprio pai dela. Diversos historiadores buscam explicar esse nível de violência. O trauma acumulado de 4 anos de guerra, a propaganda de vingança e o colapso da disciplina militar soviética são apontados como possíveis fatores. Mas uma pergunta segue no centro do debate. O alto comando da União Soviética sabia o que estava acontecendo? Segundo Beevor, o chefe da NKVD, que é a antiga KGB, Lavrent Beria, e o ditador Joseph Stalin sabiam o que estava acontecendo. A NKVD era a polícia secreta de Stalin e entregava relatórios detalhados sobre o que vinha acontecendo no fronte. Em um desses relatórios, uma alemã chamada Emma Korn descreveu, em interrogatório, ter sido estuprada por 12 soldados em sequência num pátio. E nas noites seguintes, por mais grupos invadindo o porão onde se escondia com as crianças. 3 dias depois, ela e outras vítimas tentaram um suicídio coletivo. E Stalin recebeu esses relatórios. Em uma conversa com o líder comunista iugoslavo Milovan Đilas, que se queixou do comportamento das tropas soviéticas em seu país, Stalin respondeu o seguinte: ele não consegue entender que um soldado que atravessou milhares de quilômetros através de sangue, fogo e morte se divirta com uma mulher ou leve alguma bugiganga? E os poucos oficiais que tentaram intervir pagaram caro. O caso mais conhecido é de Lev Kopelev. Comissário político no fronte, Kopelev tentou impedir abusos contra civis. Ele foi preso pelo Serviço de Contra-Inteligência, acusado de propaganda do humanismo burguês e piedade com o inimigo. Foi condenado a 9 anos no Gulag. Nos meses seguintes à queda de Berlim, os marechais emitiram ordens internas tentando conter os abusos. As autoridades de ocupação da época liberaram o aborto para as vítimas de estupro, e mesmo assim, cerca de 200 mil crianças podem ter sido concebidas em estupros por soldados soviéticos, segundo estimativas do médico sênior do Departamento de Psicoterapia e Psiquiatria da Universidade de Greifswald, o Dr. Philipp Kuvert. O trauma coletivo dessas mulheres marcaria a Alemanha pelos próximos 50 anos, mas por décadas ninguém ouviria sobre ele. Depois da guerra, o silêncio foi a regra dos dois lados. Na Alemanha Ocidental, maridos não perguntavam, filhos cresceram sem saber, e muitas mulheres morreram sem nunca ter contado a ninguém o que tinha acontecido. Na Alemanha Oriental, sob a ocupação soviética, falar do assunto era impensável. O Exército Vermelho era apresentado como libertador daquelas pessoas. Na União Soviética, o tema simplesmente não existia. O primeiro golpe contra o silêncio veio em 1953, quando o livro Uma Mulher em Berlim foi publicado nos Estados Unidos em tradução inglesa. Em 1959, o livro chegou à Alemanha e foi recebido de forma negativa. A autora, ainda anônima, foi acusada de sujar a honra das mulheres alemãs. Martha Hillers, a autora, decidiu que o livro não seria republicado enquanto ela estivesse viva. Ela morreu em 2001. E em 2003, o livro foi reeditado na Alemanha. Dessa vez, foi aclamado pela crítica. Em 2008, o diretor alemão Max Faberbeck transformou o diário no filme Uma Mulher em Berlim, estrelado por Nina Hoss. O filme estreou nos cinemas europeus e ajudou a divulgar o tema, que
que ainda era pouco conhecido. A partir dali, na Alemanha, o tema virou objeto de livros, documentários e teses acadêmicas. Já na Rússia, o caminho foi outro. Com Vladimir Putin no poder, a Segunda Guerra se tornou o pilar central da identidade nacional. A crítica ao Exército Vermelho passou a ser tratada como uma potencial ofensa política. Em 2014, Putin sancionou uma lei que criminaliza a disseminação deliberada de informações falsas sobre as atividades da União Soviética durante os anos da Segunda Guerra Mundial, com pena de até 5 anos de prisão. A lei afetou diretamente o trabalho de historiadores. Em 2015, autoridades educacionais da região de Sverdlovsk, nos Urais, ordenaram a retirada dos livros de Beevor e do historiador britânico John Keegan das bibliotecas escolares. O argumento oficial era de que as obras propagavam estereótipos formados durante o Terceiro Reich. A tragédia silenciosa das mulheres alemãs em 1945 nos lembra o que acontece quando a barbárie é justificada em nome de ideologia. Histórias como essa nos mostram por que resgatar os fatos é tão fundamental. E esse é o nosso compromisso aqui na BP. Se você quiser entender mais sobre as origens, promessas e os horrores vividos sob regimes socialistas, eu te convido a assistir a série História do Comunismo, uma produção original e exclusiva da Brasil Paralelo. Viajamos por 10 países, entrevistamos as maiores autoridades sobre o tema e reunimos o que nunca foi mostrado na TV brasileira. Do marxismo de Marx à Revolução de Mao na China, da Cortina de Ferro à Ilha de Cuba. Você vai entender o que existe por trás das promessas de igualdade e os custos reais desse experimento histórico. Como você sabe, nós não recebemos um centavo do dinheiro público. E é por isso que estamos liberando agora uma condição especial para você se juntar a nós, o plano mensal da Brasil Paralelo. Mas atenção, hein? Essa oferta pode sair do ar a qualquer momento e só está disponível para quem está assistindo esse vídeo aqui pelo link da descrição ou pelo QR Code que está aparecendo aí na tela. Torne-se um membro da Brasil Paralelo e assista ao documentário História do Comunismo em nosso streaming hoje mesmo. Nós contamos com você, muito obrigado e até breve.